boa conversa, direcionamento, companheirismo, amizade, um bom bate-papo, sexo. Essas foram algumas das respostas à caixinha de perguntas que eu deixei para que as mulheres que me seguem aqui do meu perfil pudessem responder. O que nós, mulheres, esperamos de um relacionamento? Essas foram algumas das respostas. E hoje eu vou trazer aqui um pouquinho do que essa mulher espera. E nessa série Dinâmicas Familiares, a primeira pergunta é: o que a mulher espera de um relacionamento? Um ótimo dia para vocês, Vânia, Juliane, Leila, quanto tempo! Façam um excelente dia, todos vocês que vêm chegando por aqui. E olha, esse é um tema que eu vejo muito necessário nos dias atuais. Então eu vou pedir para que você pegue aí, olha, o aviãozinho e compartilhe essa live com mais pelo menos 5 pessoas da sua lista. Vou aguardar. Enquanto isso, o que eu faço? Tomo meu cafezinho aqui. Compartilhei. Enquanto isso, o Instagram vai comunicando aqui a nossa live. Bom, o que a mulher espera do relacionamento conjugal? Em outro momento, nós vamos falar sim do que os homens esperam de um relacionamento conjugal. Bom dia! Faça um excelente dia! Hoje, vamos pensar de todas essas respostas aqui que eu mencionei, vou repetir algumas, tá? Provisão, direcionamento, boa conversa, sexo, companheirismo, entre outras aqui, tá? Tudo isso daqui vai falar do que nós mulheres esperamos da figura masculina. Olha só. Provisão, proteção, sacerdote, virilidade, amizade, companheirismo. Olha só, todas essas coisas, gente, eu moro próximo ao aeroporto, de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho aí. Todas essas coisas, por que nós mulheres esperamos? Sim, nós mulheres somos únicas. Cada ser humano traz consigo a sua individualidade e com isso também as suas necessidades, aquelas que são só suas. Mas, de uma maneira geral, todas nós mulheres gostamos e esperamos receber um ambiente desse. Eu gosto de pensar no casamento como a figura de um jardim. Olá, Cimeia, bem-vinda, tá? Eu gosto de pensar nesse relacionamento conjugal como a figura de um jardim. E esse jardim, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser regado. Para que aquilo que é plantado ali possa render bons frutos. E esse regar, cuidar, fala exatamente de suprir as necessidades que nós temos. E como eu disse, somos seres únicos. Nós somos únicas. E temos temperamentos diferentes, temos disposições diferentes, temos anseios diferentes. Mas quando o assunto é esse relacionamento mais íntimo com alguém, sim, nós esperamos algo. E eu quero começar aqui pensando 3 aspectos que fazem a gente querer essas coisas dentro de um relacionamento. O primeiro deles, tá? Eu vou começar aqui pela nossa cultura. Nós vivemos num país onde, em sua maioria, tá? É vivida a questão da monogamia.
o homem se casando com uma mulher, ok? E por esse país ainda se dizer, né, com embasamento cristão, nós vivemos isso. Por quê? A dinâmica moral, até então, é regida por esse parâmetro cristão. Em outros países, é comum, eu não gosto de dizer normal, né? Mas é comum mulheres dividirem o mesmo marido. E será que as necessidades delas são as mesmas? Aí é onde a gente vai chegar, num outro aspecto, que é o quê? A natureza, aquilo que nós trazemos como essência feminina, tá? E o terceiro parâmetro são, na verdade, experiências aprendidas, ok? Vamos pensar então nesses 3 elementos aqui para a construção dessas que são as nossas expectativas diante de um relacionamento, ok? E no final a gente vai ver por que a gente anseia essas coisas, tá? Então vamos pensar aqui, ó, provedor. Uma das coisas, Eliana, uma das coisas aqui que a mulherada falou que o homem precisa ter, provisão. Um homem que provê. E aqui eu quero falar assim, olha, o que seria um homem ser provedor? Seria ele suprir financeiramente todas as necessidades da casa? Não é só isso. Essa parte da provisão, então imagina que pode acontecer diversas coisas na nossa vida, momentos no relacionamento, em que às vezes o homem está desempregado, às vezes ele passa por uma situação que leva ao desemprego, e então a família às vezes passa por um momento assim um pouco mais instável financeiramente, mas isso se resume à parte financeira? Na verdade, esse homem provedor, fala muito mais de uma atitude. É aquele cara que não é preguiçoso. É aquele cara, bem-vinda, Sueli, que ele não tem tempo ruim, sabe? Ele pode sim passar e estar sujeito a um desemprego, a passar por uma crise financeira, quem não tá, mas dentro disso tudo, mesmo desse cenário que a gente considera ruim, a postura desse homem é que vai falar se ele é um homem provedor. É aquele cara que bate no peito e fala assim, olha, não se preocupe, porque eu vou ali, eu vou lá fora, eu vou matar quantos leões, né, precisar, e eu vou trazer aquilo que nós precisamos. Essa é uma postura, deixa comigo que eu resolvo. Você não vai precisar o quê? Ir pra rua, ir batalhar, ir pro campo de guerra para ter que trazer o sustento para nossa casa, porque essa é uma responsabilidade minha. Essa é a visão que nós mulheres temos. Inclusive, gente, essa live precisa chegar aos homens. Então, compartilhe aí com alguns homens da sua lista, porque esse homem que conhece essas necessidades femininas, eu falo que os homens que me acompanham aqui nesse perfil são os homens mais inteligentes do mundo. Por quê? Porque são homens que estão envolvidos em saber quais são as nossas necessidades e se apresentam principalmente para resolver os nossos problemas. Agora, além de provedor, nós mulheres esperamos um homem que seja o sacerdote. Como assim, Camila? O que é essa figura do sacerdote? É aquele homem que ele tem uma postura de liderança. Ele tem a sua conexão com Deus muito bem estabelecida. Ele é um homem, a gente considera, né, um homem que teme a Deus. Um homem que tem um relacionamento com o nosso ser superior, que é Deus. Dentro da minha crença, tá? Eu acredito em Deus, ok? Então, olá, Juliana. Esse homem, ele é um homem que busca a sua conexão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Ele tá ali, olha, andando com Deus. E por isso,
ele assume essa liderança. E nós vamos ver que esse princípio, tá? Ele tá muito relacionado a ir muitas vezes contra aquilo que é a nossa natureza, ok? Vamos chegar lá. Em suma, a gente quer um homem que traga direcionamento para nossa casa, que muitas das vezes vai nutrir, que vai ser aquela pessoa usada como um instrumento de também nos aproximar mais de Deus, tá? Oi, Raquel. Esse homem que é o sacerdote, ele vai desempenhar, e aqui eu preciso, né, para você que talvez não entenda, não goste, não leia a Bíblia, de verdade, eu aconselho você a buscar por esse conhecimento lá. Por quê? A Bíblia vai falar que o noivo, né, que o homem, ele tem a responsabilidade de nutrir, de trazer o alimento para sua casa. E esse alimento a gente viu que é o alimento físico, como o homem provedor, mas também é o alimento espiritual, esse direcionamento. E isso tudo, gente, faz parte do senso comum que nós vamos ver aqui no final. Por que nós precisamos de todas essas coisas, tá? Então, esse homem, à medida que ele mantém sua conexão com Deus, ele também nos convida, ele direciona a nossa casa, ok? Ele é um bom líder, ele é um homem que vai desenvolver, e aí a gente vai ver que é contrário à natureza muitas vezes, o poder de decisão, porque ele tem esse senso de direcionamento. Ele é um homem que vai alinhar as nossas expectativas de acordo com essa vontade. E aqui, um aspecto muito importante para os homens que verão essa live. Essa liderança, nós precisamos sim de liderança, mas essa liderança não é conforme muitas vezes foi aprendida, tá? É uma liderança com amor. E o homem, antes dele aprender a liderar, ele precisa aprender a estar sob. Biblicamente, o homem, tá? Ele é o cabeça da mulher. Por quê? Mas antes disso, ele está sob a liderança de Deus. Essa liderança, muitas vezes exercida, tá? E culturalmente aprendida, por meio do machismo, por meio da violência. Essa liderança, muitas vezes vista, né? Nos lares, muitas vezes pela nossa geração ou qualquer outra. Maraísa, bem-vinda, tá? Ela não vem desse exemplo bíblico, desse padrão bíblico, mas de, como eu disse, esse fator cultural que a gente aprendeu, tá? O que é princípio bíblico, princípio divino, é uma liderança sendo exercitada com amor. O exemplo que a Bíblia utiliza é o exemplo de Cristo pela sua igreja. Ou seja, esse homem que nós mulheres almejamos ver no relacionamento é um homem que está disposto a morrer. Bom dia. É um homem que literalmente está disposto a morrer. É um homem que lidera. É um homem que direciona com amor, com cuidado, com gentileza. Se você pegar o parâmetro, né? Jesus Cristo. Olha o modelo. Como isso é elevado. E muitas vezes nós vivenciamos, nós experimentamos, nós vemos uma liderança sendo exercida com grosseria, com violência muitas vezes, e não é esse o cenário que nós mulheres almejamos receber, mas pelo contrário, nós precisamos estar sim debaixo de uma liderança, de um direcionamento, e as feministas de plantão que me perdoam, nós precisamos sim em essência disso, tá? Nós precisamos. Não é uma coisa de escolha. Nós sim queremos
em essência, a mulher, ela pode ir lá fora, ela pode ser CEO de uma empresa, ela pode matar quantos leões quiser lá fora. Mas nós, em essência, temos a necessidade de, quando entramos na nossa casa, quando o assunto é o nosso lar, o nosso contexto familiar primeiro, que é marido, mulher, filhos, nós precisamos de ser providas, de ter um homem ali do lado que fala, deixa comigo que eu resolvo, de ter um homem que exerce essa liderança, esse direcionamento. Por quê? Aqui vem uma outra necessidade, proteção. Nós temos a necessidade de sermos cuidadas. A gente quer sim um homem para cuidar da gente. O feminismo trouxe uma ideia, né? De que nós mulheres somos autossuficientes, que nós não precisamos dos homens para nada. Desculpe. Essa conversa não cola. Não cola por causa da nossa natureza. Não é só o aspecto cultural que rege aquilo que a gente precisa ou não dentro de um relacionamento. Não é só o que a gente ouve por aí. A nossa essência clama. A nossa essência também grita. Você pode conversar com qualquer mulher. E eu convido a você que está aqui. Você teria coragem de escrever aqui, olha, nós não precisamos dos homens. Mentira. Essencialmente, toda mulher, ela deseja ser guiada com esse liderada, direcionada com um olhar de amor. Ela necessita, ela quer, ela anseia esse homem que diz, deixa comigo. Você pode trabalhar, você pode ganhar muito mais do que eu, mas fala de uma postura. A responsabilidade é minha. Se amanhã você precisar largar tudo que você faz financeiramente, tá tudo bem, porque deixa comigo. É essa a postura. Ei, Fátima, quanto tempo? É essa postura que a gente espera deste homem. E aí vamos ao próximo, né? Eu falei, o homem provedor, o homem, né? Que é o líder, o sacerdote, o homem, sim, cuidado, carinho, alguém para ser apoio. E o homem que é o quê? Protetor, que vai falar desse cuidado. E aqui, muitas das vezes, onde peca bastante. Por quê? Aqui é onde vai falar dessas necessidades que são individuais. Tem mulher, tá? Qual é o cenário adequado? Cada mulher vai ter uma necessidade específica de cuidado, tá? Tem mulher que gosta e se sente amada por toque físico. Tem mulher que gosta, nós gostamos, tá? Em grande maioria, né? De um tempo de qualidade, de uma boa conversa, de ter um diálogo. Mas um diálogo, uma conversa que seja com o mesmo propósito. Não é aquela coisa, meu bem, vamos fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que. Tá. A mulher, ela quer ser ouvida. Se nós mulheres temos tanta palavra para falar, muito mais que os homens, né? Nós necessitamos de ser ouvidas. Uma das maiores queixas que chegam para mim, tá? Em atendimento, em consultório, é o quê? Ele não me ouve. Ele não faz questão de conversar comigo. E quando existe essa quebra do diálogo, da conversa, é porque já houve uma desconexão emocional há um tempo atrás ali, tá? É indispensável essa conversa. Foi uma das coisas que a mulherada respondeu aqui. Companheirismo, boa conversa, sabe? Gisele, bem-vinda. Nós precisamos disso. Homens que assistirão essa live, olha que interessante, eu tô falando das necessidades de nós, mulheres, e só tem mulher na live. Sim, é hora de estar trabalhando. Sim, é hora de estar trabalhando. Por isso eu quero que depois, meninas, compartilhem, tá? Essa live com o maridão. Porque quando a gente fala, às vezes fica parecendo, é a sua necessidade.
Não, é um senso comum, porque nós trazemos isso culturalmente, mas também da nossa essência feminina, ok? Vamos recapitular? Nós precisamos então, olha, de um homem que seja o provedor, o que fala, deixa comigo que eu resolvo. A responsabilidade disso não é sua, você não tem que. Nós precisamos de um homem, olá Simone, Soft, Fabrício, a Dani, bem-vindo também, tá? Nós precisamos desse homem que é o sacerdote, que exerce uma liderança, que nos conduz, que nos aproxima também desse Deus, ok? A gente precisa desse homem que é protetor, que dá afeto, que dá cuidado, que rega essa terra que eu falei nessa ilustração, né? Com boas palavras, com tempo de qualidade, com atenção, cuidado mesmo, com demonstração diversas de amor. A mulher, ela quer se sentir a única. A única. É basicamente o homem que já é casado, ele continuar demonstrando para aquela mulher que ela é a escolhida dele, que ela é aquela no qual ele precisou se sacrificar, de pagar o preço, e eu ainda continuo pagando o preço, de buscar te agradar, de buscar te direcionar. A Bíblia, querida, vai falar que nós mulheres somos o vaso mais frágil. Mas isso se refere a uma vida espiritual mais fraca? Não. Fragilidade é diferente de fraqueza. Ei, Dani, bem-vinda. Fragilidade diz respeito à natureza. E o homem, aonde a gente observa, tá, essa diferença? E aqui um outro aspecto que foi colocado, a gente quer homem forte. Essa fragilidade, onde somos mais frágeis? Fisicamente, por mais que uma mulher ela faça musculação, ela tome suplementos, o nível de testosterona dela tá mais alto, ela não vai se equiparar com o homem. Para quem não me conhece, sim, vou chegar lá. Eu fui atleta durante 10 anos, atleta de futsal e de futebol. Eu joguei futebol society, de quadra, futsal e também de campo. Basicamente, eu era o dobro do que eu sou hoje de musculatura, tá? De gordura também, mas muito de musculatura. Eu sempre fui muito forte, eu tenho isso, tá? Muito forte, a musculatura bem desenvolvida, mas não tem como comparar a força masculina, desde que ele exercite também. Mas naturalmente o homem é mais forte, gente, fisicamente. Essa natureza é o convite para mostrar pra gente daquilo que a gente precisa. A gente quer ser protegida. Porque esse homem, se necessário for, ele precisa ser forte o suficiente, não é só para carregar a gente, não. Na noite do casamento, não. É para quê? É se for preciso morrer. Se a gente vê hoje em dia, né, vários memes aí, né, assaltos, o homem está correndo. A mulher, ela se apresenta porque ela aprendeu que ela é aguerrida, é a Mulher Maravilha, e o homem sai correndo. Eu não tô falando para reagir ao assalto, mas em vez de proteger a mulher, muitas vezes ele sai correndo e deixa a mulher lá. Esse homem precisa ser forte, sim, em atitude, fisicamente, para defender a sua esposa. E se necessário for, fisicamente, entrar na frente. E quantas vezes eu vi cenas de homens agredindo mulheres na rua. E aí passa 50 mil homens e ninguém faz nada. Aí eu pergunto, cadê os homens? Homens fortes, homens que desenvolvem musculatura com a força do seu trabalho ou com qualquer coisa.
E não tem nada a ver com demonstrar fraqueza. Nós somos forte, mulherada. Não é quando a gente assume o lugar do homem, que naturalmente eles são chamados para isso. Nós não somos fortes quando a gente faz isso. Ou quando a gente levanta um peso. Eu sou muito forte, fisicamente. Mas tem coisas que eu faço. Eu gosto, né, de reforma, eu pinto casa, e isso não me faz menos feminina na minha natureza. E isso não faz do meu marido menos homem. A questão é, tá? Fisicamente somos, é nossa essência. Quando a gente vai contra a nossa essência, aí começa a acontecer muitos desastres, tá? Seja por processos aprendidos ou culturalmente, ou por traumas. E eu vou chegar lá. Então, olha, eu falei aqui do homem que é provedor, o sacerdote, o protetor, e a gente vai falar aqui desse homem viril. A gente gosta também, tá? A gente aprendeu, né, culturalmente, e historinhas que a gente ouve a vida inteira, né, que o sexo é relacionado ao homem, a satisfazer o homem, que o homem ele precisa sempre estar satisfeito. Mas, querida, esse também é algo para nós. Muitas mulheres é o cenário, tá? Por dores emocionais, por todo esse processo aprendido, elas acreditam inconscientemente que o sexo é pro prazer masculino. Apenas. Quantas mulheres casadas não sabem o que é orgasmo? Eu tenho feito um curso sobre sexualidade dentro dessa área que eu trabalho com mulheres, e é impressionante os números. Mulheres que não se conhecem, mulheres que consciente ou inconscientemente acreditam que não precisam se satisfazer sexualmente dentro de um relacionamento conjugal. Isso é muito grave. Sim, nós precisamos desse homem também viril. Esse homem que fala, olha... E aí entra um monte de crença cultural, né? Tanto por parte do homem, que não busca por conhecimento. Aliás, a falta de conhecimento na área sexual é das duas partes, tá? Principalmente quando você vem de um meio religioso. Infelizmente, o aprender sobre sexualidade, principalmente na vida dos cristãos, vem muitas vezes de escola, pornografia, séries. Não temos uma boa educação sexual. De verdade, tem alguém aqui nessa live que foi se casar ou que se tornou adolescente e mamãe e papai sentou e falou assim, ou a mãe, né, que nós mulheres, mamãe sentou e falou assim, filho, vamos ter uma conversa? Que viu sendo tratado com naturalidade a sexualidade dentro do casamento? Principalmente por crenças religiosas, o sexo é tabu. Nunca. Literalmente nunca. Nunca me falaram nada. Aí é onde tá. Será que eu tive essa experiência, tá? De ler bons livros, porque eu busquei, né, com a ajuda de outras pessoas, a conhecer da minha sexualidade, a buscar por esse conhecimento. Gente, nós estamos associados a tantas crenças. E mulheres com 10, 20, 30, 40 anos dentro do casamento e nunca tiveram orgasmo na vida. E consideram isso como natural. E a gente precisa falar nessas coisas. Porque, sim, é uma das nossas necessidades. Porque, gente, o ato sexual no casamento, ele não tem uma função só física.
ele tem uma função de alimentar, é muito sério isso. Dentro desse curso que eu tô fazendo, eu me assusto com o relato, a realidade que eu vejo por parte das mulheres. E que, na verdade, o ato sexual no casamento, ele tem um significado físico, de conexão física, emocional, almática mesmo, tá? E espiritual. Tem gente que não enxerga esse aspecto espiritual no sexo. Sim, gente, eu vou indicar a vocês duas pessoas que eu acompanho muito, são cristãs, que falam abertamente, o posicionamento delas no Instagram é somente sobre sexualidade. Uma delas eu tô fazendo curso, que é a Ariane Marques, e a outra é a Eliane. Depois, se você quiser, pode me mandar um direct, eu compartilho o perfil dela com vocês. Porque a gente também aprende muitas coisas, e nós que somos cristãs, e eu imagino que pelo que eu tô vendo a maioria é cristã, a gente precisa também tomar cuidado com o que vem aí. Porque falam, né, essa questão do autoconhecimento não é só conhecer o corpo, não está associado somente a masturbação, a tudo que vem junto, né? Mas é necessário falarmos disso. É necessário falarmos disso com um olhar saudável. E, gente, se você ler a Bíblia é recheada de sexualidade. Só que a gente aprendeu a sexualidade não dessa forma natural, mas como o sexo, uma das fatias da sexualidade. Sexualidade não é sexo. Acho que eu vou fazer uma live só sobre isso, hein? O que vocês acham? Falar sobre esses tabus, porque hoje nós estamos falando da necessidade e adentrou aí, né? Porque é um assunto, por que isso é importante? Sexo com alma, exato. Vamos fazer sim uma live só para falar sobre a nossa sexualidade, tá? Gabriele, bem-vinda. Como é indispensável, gente, a gente se atentar para aquilo que é necessário, sim. Porque o que acontece muitas vezes nessa dinâmica dentro do casamento? A mulher, ela aprendeu que ela precisa se anular. Se anular, não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso, o que importa é o homem. E isso, feito dessa forma, de maneira imposta, gente, um casamento natural com um relacionamento saudável, onde os dois buscam cultivar esse jardim chamado casamento, um vai viver em agradar o outro. Só que com um outro olhar, não é com esse olhar de dor. E aí onde a gente vai aqui, olha, por que nós mulheres precisamos dessas coisas, tá? Porque a gente, todo esse cenário, quando nós temos provisão, quando nós temos uma boa liderança, quando nós temos um homem que é o sacerdote que direciona, nós temos uma coisa, um cenário que traduz segurança. É isso que nós mulheres almejamos, segurança. Essa segurança de quê? De que sim, nós somos amadas. E aqui eu preciso falar dessa, se você observar a provisão, o cuidado, a atenção, o afeto, todas essas coisas aqui são sinais de demonstração de amor. Aqui é a raiz. Nós, seres humanos, nascemos para sermos amados e amar. E aqui, nesse ambiente onde eu me sinto amada, onde eu me sinto segura, a mulher, na sua natureza, ela floresce, ela desabrocha para aquilo que é a necessidade do homem.
E aí nós vamos fazer a outra live falando sobre as necessidades do homem dentro de um relacionamento. Ela naturalmente desabrocha. Gente, não tem como. Agora, uma mulher que ela não recebe esse cuidado, onde ela não se sente segura, onde ela tem que qualquer coisa, onde tudo é desafiador. Fisiologicamente, o que acontece com a gente, tá? Quando a gente está nesse ambiente onde não tem segurança, a nossa amígdala, ela é superestimulada, tá? Isso gera um ambiente de estresse. E mulher não foi feita para viver estressada, não. A gente está preparado na nossa natureza para passar assim por dores. Você vê que mulher suporta dores agudas muito mais do que o homem, mas dores que sejam temporárias. O homem pode passar pela crise financeira, que isso não vai fazer com que eu admire menos, mas ele não pode permanecer nesse lugar. Ele não pode se acomodar ali. O homem, ele pode deixar muitas vezes a questão do sexo. Existem diversos fatores, tá? Seja doença, acidente, um monte de coisas que levam o homem a perder muitas vezes o desempenho sexual. Por N fatores, tá? A mulher não deixa de admirar por causa disso, desde que seja temporário. E essas outras coisas sejam nutridas. Agora, se não nos sentimos amadas no relacionamento que escolhemos para a vida inteira, porque sim, o olhar do casamento deve ser para não terminar. E se esse lugar é um jardim, o que não nos convida a cultivar? Ufa, se desabrocha. Exato. Gente, se o homem entender essas coisas e realmente se aplicar nisso, não tem como. Ele vai ter a mulher feminina, a mulher bela, a mulher... E aí na nossa próxima live nós vamos falar, eu também vou pedir a ajuda dos homens, né? Não só no meu conhecimento do comportamento humano e bíblico, porque a minha base é bíblica, tá? Mas a própria ciência comprova isso. A mulher, quando ela se sente bem cuidada, meu amigo, você tem a mulher. A mulher na cama, na mesa, no banho. Cama, mesa, banho, é tudo, filho. Agora, o que os homens não compreendem, e aí eu volto no princípio bíblico, que quando Deus fez Adão, colocou ele no jardim para o cultivar e o guardar. Guardar de quê? Não tinha pecado. Vocês já pararam para pensar nisso? Nesse princípio? Deus tinha um jardim, pegou Adão, um homem, botou ele lá e falou assim, olha, você vai cultivar e você vai guardar. Guardar de quê? Antes do pecado, nem espinhos, abrolhos não tinha. Já pararam para pensar sobre isso? E depois fez a mulher para auxiliar. E aqui é onde está. A pressão sempre está, eu falei isso na última live, sobre a mulher. Porque a mulher que tem que edificar a casa. Se tudo não tá bem, a culpa é da mulher. Será? Porque quando a gente observa, por mais que Eva tenha pecado, tenha comido, quando Deus se apresenta, Deus chegou assim, Eva, vem cá. Vem cá. Vamos ter um papo aqui, vamos acertar as contas. Foi isso que aconteceu? Adão. Chamou Adão. Os homens precisam se atinar para isso. Porque quando a mulher, ela tem esse cenário, ela desabrocha. Ela floresce para sua natureza. E se ela tem que, e aí é onde tá, né? A gente ouve
principalmente no meio religioso, tá? Não, é a mulher que edifica a casa, ok? Tem responsabilidades, tem funções, mas ela precisa de um ambiente para isso, tá? Ela vai edificar naturalmente se ela tiver esse ambiente seguro, de amor. Não precisa fazer esforço para ser feminina. O nosso esforço é exatamente contrário à nossa natureza. Tudo que a mulher tem que... Ela pode qualquer coisa, gente. Mulher pode. E ela não precisa provar da capacidade dela. Ela pode. Mas tudo que ela tem que... Ela tá saindo do lugar dela. É sobre essa pressão. E de onde vem isso, né? É sobre esse amor. Agora, todas as feridas que nós trazemos emocionalmente, e aqui tanto mulheres, homens, todo ser humano tem, tá? Feridas emocionais, ela parte exatamente de não nos sentirmos amados em algum momento. Principalmente na infância. E aí, então, eu te pergunto, ok, Camila, então o que eu preciso fazer para voltar para esse lugar da feminilidade? Hoje, o cenário é o seguinte, eu sempre fui a mulher guerreira, a mulher salvadora, a mulher isso, a mulher que resolve, a mulher que decide, a mulher que tem que trabalhar para ajudar, a mulher que isso e aquilo outro. Ok, como que eu volto para esse lugar? Tem caminho. E essas dores, elas foram aprendidas. Nós trazemos essas memórias emocionais, tá? Que vai impactar diretamente no casamento. E a gente estuda, né, para trabalhar, mas quem estudou para casar? A gente ouve muito sobre deixar pai e mãe, geograficamente, financeiramente, mas emocionalmente. O que significa isso? Ah, é não deixar minha sogra? Não, queridos, tem muita coisa por trás. Agora, eu preciso ressignificar essas memórias aprendidas. Eu preciso. Se eu quiser construir uma nova realidade. E aí é um mecanismo do cérebro, das nossas emoções. O que muitas vezes no ambiente religioso chama de cura emocional, tá? Mas o que é isso? São memórias. E memórias aprendidas. E isso faz parte do nosso cérebro. E aquilo que a gente aprende não está no cérebro. O cérebro é processador de informação, tá? E ele armazena ou não memórias. E essas memórias que são traumáticas, elas têm o poder de se armazenar. Tanto é que quando em consultório, a primeira coisa que a gente pede é para a pessoa narrar sobre a vida dela. Se você hoje fosse narrar a sua vida, você contaria, escreveria talvez, mais momentos felizes ou mais momentos tristes? Isso é para que você entenda que o seu cérebro tende ao que é negativo. Quantas memórias positivas a gente tem? Mas a gente não tem que fazer um esforço para lembrar? Agora, aquilo que é negativo, gruda. E se a gente não ressignificar essas memórias aprendidas, tidas como referência, às vezes de tudo aquilo que eu vi, de todo o cenário que eu vi ou vivenciei na minha casa, eu não tenho como construir uma nova realidade mediante essas coisas. Eu não tenho como desabrochar lutando. Eu não tenho como acessar a minha feminilidade lutando. Não é por força, mas é voltando para aquilo que é da nossa natureza. E para isso a gente precisa rever o que está aprendido, o que está armazenado aí no HD. E aí ressignificar, trazer nova informação para que a realidade seja construída de maneira diferente. E é pensando nisso que eu desenvolvi a minha metodologia, onde hoje eu convido mulheres a se voltar para essa natureza,
a partir da ressignificação dessas memórias traumáticas. Sim, nós podemos construir uma nova realidade. Sim, nós podemos desabrochar para aquilo que a nossa natureza nos convida. Aquilo que é a vontade de Deus. Essencialmente para a nossa vida. Mas a gente precisa ressignificar isso. E eu convido as mulheres dessa live, e quem vai assistir também, a participar comigo do Método REC de Inteligência Emocional. A nossa próxima edição vai ser aqui em Belo Horizonte, no dia 4 de maio. Você é minha convidada especial para participar aqui comigo. É um dia inteiro, inteirinho, onde a gente vai estar imersa. Vai doer, Camila? Vai doer. Mas a gente tem um monte de lencinho. Eliana tá aqui na live, ó. Eliana é da minha equipe. Tem lencinho. Tem um monte. Vai doer. Mas é pra resolver. É pra gente ressignificar essas memórias. Enfraquecer essas trilhas neurais existentes e poder construir novas. É um dia impactante, onde a gente trabalha com alto impacto emocional, mas para ressignificar essas memórias. E poder sim. Eu falo que os maridos mandam o depoimento depois. Como que muda? E eles agradecem. Porque o que eles desejam, gente, é que nós floresçamos. Que a gente se volte para esse lugar do feminino. É isso que agrada a eles. Não é sermos fortes. A nossa força está em nos conectarmos com aquilo que é a nossa natureza em essência. Mas para isso, precisa ressignificar. Fica aqui o meu convite para você, mulher. Tamo junto, Eliana. Tamo junto. Vai ser um dia realmente especial. Eliana tá comigo nessa. Parceira aqui de projeto. Vamos que vamos, porque nós vamos levantar essa mulherada que tá aí para florescer e viver uma nova realidade, sim, dentro do seu casamento, na sua vida. É sobre isso. Doer para não doer nunca mais. Exatamente. Vai cicatrizar. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês. Sim, o tempo de vocês é precioso. Aprenda a usar. Aí, Eliana, ó, me leva, Eliana. Inclusive, as mulheres de Sete Lagoas, no próximo sábado, eu vou estar com o workshop Desperte Sua Melhor Versão. O tema vai ser o impacto da autoestima, tá? E vai ser 1h30 da tarde. Quem for de lá, o seu é grato até hoje, né, Eliana? Com certeza. É sobre isso, gente. É sobre a gente poder desfrutar no tempo presente aquilo que Deus já nos deu. Vamos fechar a van. Vamos sim, olha. A Eliana é a minha líder de movimento. Gente, muito obrigada realmente. Na terça-feira que vem, nós vamos fechar aqui sobre essa série Dinâmicas Familiares a respeito do que o homem espera no relacionamento. A gente também precisa aprender isso, porque não é só sobre as minhas vontades. Não é só sobre isso. Dia 6 estarei com vocês. Muito bom. E vem no dia 4 também, tá? Dia 4 de maio aqui em BH. Gente, são 12 horas. Mas eu já participei de imersões de inteligência emocional, inclusive com a Eliana também, de 4 dias. Mas, gente, não precisa. Não precisa. Para que a gente ressignifique nossas memórias, eu compactei toda a minha metodologia, que eu trabalho por modo repetição dentro do processo terapêutico, para um dia. Porque nós, mulheres, somos mãe, somos esposa, somos donas de casa. Não, é meio difícil, né? A logística, 4 dias de imersão, 3 dias. Então, é um dia que eu te peço. Para que você se coloque como prioridade. Vai doer, mas é para não doer mais. Ok?
Um grande abraço para vocês. Dia 6, sábado agora, em Sete Lagoas. E eu conto com vocês lá, vocês Sete Lagoas aqui na live. E você que queira, tá? Participar da minha imersão aqui no dia 4 de maio. O link tá na minha bio e tem uma observação. A gente trabalha por lotes, tá? No próximo sábado, a gente já vai virar o lote. Ou seja, aproveita o preço que tá lá, que de verdade eu fiz assim, enxugando o máximo possível. Nós mudamos o local dessa edição para poder viabilizar no preço, de verdade. O preço que tá lá, gente, já inclui alimentação, almoço, coffee. É um dia que você vai fazer a sua inscrição, é um dia onde você vai fazer uma logística na sua casa, para que você não precise ficar pensando lá, para que você realmente entre nesse processo imersivo, para resolver de vez o que te impede de desfrutar no tempo presente desse presente que Deus nos deu. Um grande abraço para vocês e até a próxima nossa live. Vou deixar salvo, tá? Compartilha com os maridões de plantão, com os homens que você conhece e vamos cultivar esse jardim de delícias chamado casamento, no ambiente familiar saudável. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Isso mesmo, Eliana. Obrigada aos meninos de Sete Lagoas que compareceram hoje, hein? Em peso, muito bom. Até mais, gente.